Esforço pessoal. Por que não fizeram esforço no governo dos outros? Por que não fizeram esforço de estudar no governo dos outros? Sabe por quê, gente? Porque nós fizemos o principal. Abrimos a porta para que eles tivessem a oportunidade que sempre tinha sido negado ao povo brasileiro. Lógico que é o esforço de cada um que faz a coisa. É o esforço. Um dia desse, o Camilo me trouxe uma menina aqui de Brasília, filha de um trabalhador rural, com 18 anos de idade. Ela passou em 5 vestibulares de medicina. 5 vestibulares. Tem tanta gente que não passa em nenhum. Ela passou em 5. Obviamente que essa menina é especial. Ela teve uma dedicação especial. Ela nunca foi numa balada. Ela nunca foi numa festa. Ela não tinha sábado e domingo, porque ela ouviu na igreja que ela frequentava, ela disse que ouviu a voz dizendo que ela tinha que ser médica. E ela se vocacionou a ser médica e estudou. E foi coroada, sabe, com o fato de passar em 5 vestibular de medicina nesse país. Obviamente que tem um esforço. Mas o que foi que o governo fez? Agora há pouco, vocês, magníficos reitores, vocês, diretores de escola, o Camilo não me deu uma carteirinha de professor. Ele sabe que eu fui diretor de uma escola, centro educacional Tiradentes, 1.000 e poucos alunos, eu era o diretor da escola, no Sindicato dos Metalúrgicos. Nem sei se o Feijãozinho estudou lá. Nem sei, mas o dado concreto é o seguinte. Eu dizia para as pessoas que o que nós conseguimos fazer é garantir para as pessoas o seguinte: olha, você tem que ter o direito de participar igual os outros têm. Você tem. Não importa de onde você veio, não importa a sua cor, não importa a sua altura, não importa a sua crença religiosa, não importa de que estado você é. O que importa é que você é um cidadão brasileiro, uma cidadã brasileira, e você tem que ter a chance de disputar a mesma vaga. Então, é isso que nós queremos. E é isso, Camilo, que você fez com maestria. É importante saber que eu, quando escolhi o ministro para ser, quando eu escolhi o Camilo para ser ministro da Educação, eu não escolhi porque ele é bonitão assim, não. Eu escolhi o Camilo como premiação ao Estado brasileiro, chamado Ceará, que tinha o melhor índice de educação em todos os níveis nesse país. Do ensino fundamental até os vestibulares para vir para o ITA em São José dos Campos, 40% dos alunos que passavam eram do Ceará. Então, esse Estado tinha alguma coisa especial. Tinha alguma coisa especial. Qual era a coisa especial? Era um governador preocupado com a educação e uma equipe preocupada com a educação. Por isso que eu trouxe ele para cá. Sabe, o sucesso foi finado. Eu tenho muita sorte de escolher a minha equipe. Primeiro foi o Haddad. O Haddad era o melhor ministro da educação, até apareceu o Camilo, que não vai terminar o mandato. Você vai sair antes, não vai ganhar medalha, porque está saindo agora para ser candidato não sei o quê, mas ele está saindo agora do governo. E eu quero já comunicar que, ao deixar o governo, o nosso companheiro Leonardo Barquini vai ser o novo ministro da Educação. Pode ficar aqui, pode. Porque eu tenho muita gente que vai sair e eu não quero começar de novo. Então, eu não posso escolher um ministro novo que não estava na área para ele entrar, querer criar um secretário executivo, um chefe de gabinete, uma assessoria e fazer um novo projeto. Não. Quem sair, vai sair, porque quer sair é o Ricota. Está com a cara de sainte já. Então, é o seguinte, vai sair, quem vai ficar no lugar é alguém que sabe o que está acontecendo naquele ministério, para a gente não inventar nada de novo, que a gente agora só tem que concluir o que a gente começou a fazer.
É hora de entregar. Então, companheiro, meu querido companheiro Leonardo, merece a minha confiança, é da confiança da equipe, é da confiança do Camilo. Eu terei o prazer de chamá-lo de novo ministro da Educação, Leonardo Barquini. Bem, companheiros, esse dia de hoje é importante, porque vocês vão ter que sair daqui e vocês vão ter que decorar o que foi falado aqui para vocês. É muita coisa, não é pouca coisa. E nós queremos chegar a 100% de escola conectada. Nós queremos chegar a, pelo menos, inaugurar os 800 institutos federais, porque nós prometíamos mais 100, que já virou 107, que já virou 106. A gente todo dia vai aumentando, porque a coisa mais fantástica é que antigamente a gente andava esse país, o pessoal pedia esmola para a gente. O prefeito pedia uma coisinha qualquer. Agora não. Agora eles querem uma universidade ou querem um instituto federal. E se pedir, vai ter. Se pedir, vai ter, porque educação é investimento. E quanto mais a gente investir, mais esse país será soberano para não permitir que ninguém, absolutamente ninguém, meta o bedelho nesse país para dar palpite sobre o que a gente tem que fazer. Isso aqui é nosso, nós sabemos cuidar disso aqui e vamos cuidar melhor do que gente que dá palpite aí fora. Então eu quero que vocês saibam o seguinte, a educação é irreversível nesse país. A educação é irreversível. Ou nós fazemos o que nós precisamos fazer. Veja, quando eu cheguei, a UNILA estava parada há quanto tempo, Camilo? A UNILA estava parada há 10 anos. A UNILA é a Universidade Latino-Americana que a gente começou a construir lá em Foz do Iguaçu. Estava parada há 10 anos. Nós conversamos com o nosso companheiro de Itaipu, colocaram R$1 bilhão e a gente vai terminar a Universidade da América Latina, com língua da América Latina, com aluno da América Latina, professor da América Latina e currículo da América Latina. A mesma coisa é a Afro-Brasileira, que nós fizemos em Redenção, no Ceará, e também em São Francisco do Conde, na Bahia, um campus avançado. E agora estamos terminando moradia, restaurante e melhorando. E ela foi inaugurada porque é o seguinte, é a dívida que nós temos que pagar com 350 anos de escravidão. Como a gente não pode pagar com dinheiro, a gente paga prestando serviço àqueles que deram origem à nossa cara, à nossa cor, à nossa cultura, ao nosso jeito de ser. É isso que nós vamos fazer. E transferência de tecnologia é gratuita, porque não dá para a gente querer que eles paguem. Eles não têm dinheiro, nós é que temos que transferir tecnologia para ajudar a agricultura deles, ajudar a indústria deles, ajudar a saúde deles, aquilo que a gente puder ajudar. Qualquer coisa que a gente fizer é muito pouco diante do que o continente africano tem a ver com a nossa história e com o Brasil que nós somos hoje. Por isso a educação é fundamental. A educação é essencial e quando a gente conseguiu fazer, inclusive melhorar, eu tive muita discussão com educadores nesse Brasil. Ao longo da minha vida eu tive muita discussão. Muita discussão. E nós nunca conseguimos chegar ao nível que nós chegamos hoje. Fazer as crianças se alfabetizarem enquanto estão no começo da frequência de escola. Então, o que está acontecendo é uma revolução, porque essa meninada, quando se alfabetizar aos 2 anos de escola, eles jamais voltarão a ser alunos fracos na escola. E esse é o papel nosso, é o papel do governo, criar as condições. É papel dos educadores se dedicarem para isso. Porque eu não posso imaginar um professor terminar uma aula sem perguntar para o aluno, você aprendeu o que eu falei? Porque pode ser que o aluno não aprendeu. Eu aprendi uma coisa na minha vida. Veja que coisa que eu aprendi. Se você
fala uma coisa e uma pessoa não entende, você pode dizer, essa pessoa não é inteligente. Se você fala a segunda vez e essa pessoa continua a não entender, você fala, essa pessoa ainda não é inteligente. Mas se você fala a terceira vez e a pessoa não entende, quem tem que virar inteligente é quem está falando 3 vezes e a pessoa não conseguiu entender. Então é preciso reciclar quem está falando e não quem está aprendendo. Essa lição é uma lição de vida que eu tenho. Por isso que nós temos que perguntar sempre, você aprendeu o que eu falei? Você aprendeu a conta que eu fiz? Se não aprendeu, nós temos que ensinar outra vez. Porque o rico, quando o filho dele chega em casa, tem professora particular, a mãe é doutora, o pai é doutor, sabe? Então tem como ensinar. E o menino que chega em casa, o pai e a mãe é analfabeto, quem vai ensinar para ele? Quem vai? Eu tiro pela minha mãe e pelo meu pai. Os dois nasceram e morreram analfabetos. Se eu dependesse deles, eu nunca ia aprender nada, coitados. Então, o que nós temos que cuidar é que a gente não pode deixar uma criança sair da sala de aula sem a gente dar um mínimo de pergunta para ele. Meu filho, você aprendeu? Você entendeu? Porque numa sala com 40 alunos, pode ter um que não entendeu. Mas ele não é burro, não. Ele só não entendeu porque talvez ele não estava com o Raoni. O Raoni, a Anídia estava falando de saúde e falou. O Raoni falou, eu não entendi nada. Aí a Anídia foi falar com ele, o que é cacique Raoni? Falou, eu não entendi nada. Se me explicar, eu entendo. Aí a Anídia explicou e falou, está vendo? Agora eu entendi. Se me explicar, eu entendo. Se a gente explicar corretamente, todo mundo aprende. Eu tive uma professora, Sueli Druck, pode ser? Sueli Druck era professora, presidente do INPA. Antes do Camacho, era que ela foi presidente do INPA. Na verdade, no começo da Olimpíada da Matemática. Eu conheci ela em 2004, quando a gente decidiu fazer a Olimpíada da Matemática. Ela falou assim para mim, ô presidente, a aula mais gostosa para um aluno é a matemática, se ele aprender. O que nós precisamos é fazer o menino aprender a ciência da matemática. Se ele aprender, vai ser a aula que ele mais gosta. E eu tenho perguntado nas Olimpíadas da Matemática, é impressionante como a matemática desperta paixão nas pessoas que gostam de matemática. Então, não tem nada difícil. O que falta, na verdade, é as pessoas terem a chance de aprender corretamente as coisas. E também não é por causa de dinheiro, porque é o Ceará e o Piauí, que é um estado muito pobre também, que tem um grande número de escolas bem inteligentes. Piauí e Ceará. Não sei se a Bahia tem, mas o Ceará tem. Piauí e Ceará, eu sei que tem. E é isso que a gente tem que valorizar, não é uma questão de dinheiro, não é uma questão de berço, é uma questão de interação entre o educador e o aluno. Porque o aluno, ele tem que levantar de manhã e ele tem que ter prazer de ir para a escola. Ele não pode chorar que não quer ir na escola. Ele não pode dizer que não gosta da escola. Se ele disser que não gosta, alguma coisa está errada. E quem é que está errado? Não sei. Mas o professor e a professora tem que ser um chamariz para aquele aluno. Se eu levantar de manhã com vontade de ver minha professora, de ver meu professor, porque ele fala bonito, eu aprendo. É esse país que nós temos que construir. Porque senão a gente não vai criar um mundo de humanista. O mundo está virando um mundo de algoritmo. O ser humano está perdendo o sentimento. O ser humano está perdendo solidariedade. O ser humano está perdendo fraternidade. É cada um trancado no nosso mundo. Cada um. Eu, às vezes, vejo as pessoas no ato que eu estou participando, as pessoas estão no celular. Aquela pessoa não está onde eu estou. Apesar de estar fisicamente ali, a cabeça dela está na China, está no Canadá, está no Panamá, está em outro lugar, porque não é possível. Então, vamos aproveitar a escola conectada, meu ministro da comunicação, para fazer com que as coisas aconteçam do bem e a gente consiga utilizar a internet para criar um ser humano mais inteligente, mais harmonioso, mais amoroso do que o que nós temos
porque esse resultado do feminicídio nesse país significa que o ser humano fracassou em educar a espécie animal chamada macho, porque é ele que é violento, é ele que é incompreensível, é ele que acha que é dono da verdade. E nós vamos precisar começar, meus amigos, a ensinar isso na escola, com muito cuidado, para a gente não levar a educação deformada para a escola. Mas nós precisamos começar a mostrar para o menino que ele não é melhor do que a mulher, que ele não é dono dela, que ele não pode mais do que ela. Sabe, eu preciso mostrar, na infância, o tipo de ser humano que nós queremos que as nossas crianças sejam. Se a gente fizer isso, valeu a pena ter sido presidente e valeu a pena você ter sido ministro da Educação. Que Deus abençoe vocês. E vamos à luta, porque tem muita coisa para a gente fazer nesse país. Fomos nós que montamos. Está encerrada esta cerimônia. Pede-se a todas e a todos que aguardem em seus lugares a saída do presidente da República e da senhora Janja Lula da Silva.